pedir a atenção de vocês para uma outra situação que interessa a todos os socorrenses, que aconteceu esta semana, está acontecendo, um projeto de lei que foi aprovado, foi às pressas, né, e que fere todos nós católicos, né, mas não só aos católicos, aos não católicos, de outras matrizes religiosas, e que a respeito, e aí que eu chamo a atenção de quando nós não temos representação política na comunidade, o grande perigo que é quando nós não elegemos um candidato que represente as nossas comunidades. O projeto de lei proíbe a soltura de fogos de artifícios nas nossas festas, né? Tanto nos nossos novenários, quanto em qualquer outra manifestação. Eu estive lendo o projeto e eles autorizam por uma emenda que, se eu não me engano, o próprio padre Adam, quando foi comunicado, solicitou uma emenda para que, ao menos no dia do padroeiro, pudesse se soltar os fogos. E essa emenda entrou. O projeto está para ser aprovado pelo senhor prefeito, e nós pedimos a atenção do prefeito Padre Hinaldo para a observância nesse projeto de lei, que, no caso de soltarmos fogos em algum outro momento, por exemplo, numa procissão dos motoristas, e de tantas outras formas de manifestações religiosas, nós vamos ser punidos e vamos receber uma multa. O que eu me perguntei desde o princípio foi: eu quero saber como vai ser as eleições municipais e estaduais a partir de agora. Porque nós até que soltamos fogos nas festas, mas os nossos políticos nos deixam surdos nas eleições, e o pior, os fogos são com dinheiro público, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro. Esse projeto de lei foi apresentado pelo vereador Leozinho, né, filho, e foi aprovado por maioria na Câmara, e, como eu já disse, está para ser sancionado pelo prefeito, ao qual eu peço atenção ao nosso prefeito em relação a esse projeto de lei. Disse no grupo dos padres, sem medo, que eu não concordava. A justificativa é boa. Qual a justificativa da não utilização de fogos de artifício? Por conta dos animais, né, que sofrem muito com os estrondos, eu entendo, e também as crianças, os autistas, que se assustam. Mas eu penso que este projeto de lei, antes de fazer qualquer projeto de lei, nós precisamos, a primeira coisa, perguntar ao povo, consultar o povo. Eu acho que a primeira coisa que deve acontecer é isso. Se, enquanto padre, eu soubesse, antes eu tinha ido à Câmara de Vereadores com o meu povo, e lá nós iríamos indagar por que desse projeto de lei. Segunda coisa, nós não inibiremos as pessoas à força se nós não fizermos uma política de conscientização. Talvez, se nós começássemos com a conscientização, pedindo para ter cautela. Mas, por exemplo, nas finais de jogo de futebol que nós temos aí, né, que as pessoas se expressam, é cultural. Agora, neste período do junino, que soltam muitos fogos de estrondo, de que modo isso será fiscalizado? Será que só serão fiscalizadas algumas pessoas e outras não? Nós temos estrutura no município para que todos sejam fiscalizados. E uma outra coisa, isto fere a cultura. É uma manifestação pública. Por exemplo, nas nossas festas de padroeiro, os irmãos, por exemplo, de matriz africana, de religião de matriz africana, que faz parte da sua liturgia religiosa, por exemplo, os fogos, e assim sucessivamente, aqueles que dependem financeiramente da venda dos fogos. Quantos pais de famílias que montam barracas para vender os seus fogos? Então, aqueles que produzem os fogos, eu acho que em tempo de uma pandemia,
com tanta coisa para a gente se preocupar, né? Nós poderíamos ter um projeto de lei, talvez para não faltar médico nos nossos postos de saúde, né? Nós deveríamos ter um projeto de lei para que os nossos alunos tivessem acesso à educação nessa pandemia, quando tantos não têm. Eu acho que tem muitas outras coisas que nós precisamos nos preocupar a mexer com situações que realmente precisa-se de um tempo, precisa de conscientização. Eu disse que ia falar, falei no grupo do Clero Socorro, que iria apresentar ao meu povo e também utilizar as redes sociais para falar. Nós vamos nos reunir depois para conversar de modo melhor e o padre apresentará a todos vocês o projeto e passará, o padre já está com o projeto em PDF, daqui a pouco o padre passará nas redes sociais, compartilhará com vocês, para que a gente possa ler direitinho o projeto e entendermos. A intenção não é ruim, certo? O problema aqui que a gente precisa ver é que modo essas coisas vão acontecer, né? Que modo vai ser fiscalizado, mas antes de tudo, eles tentam engessar o modo de manifestação religiosa, né? O modo que nós nos manifestamos religiosamente, soltando os nossos fogos durante os nossos novenários. Então, isso me preocupa, e o que me preocupa mais, muitas vezes, é o nosso silêncio e o nosso medo de falar. Enquanto padres, nós precisamos falar. E nós precisamos dizer, não, olhe, a gente também exige respeito. Nós temos que ser respeitados. E aqui eu chamo a atenção mais uma vez. Quando a gente acha que vender o voto não é algo que nos fere, aqui é uma coisa que parece muito simples. Soltar fogos ou não, o padre pode sair preso, talvez, ou ser multado. Mas a gente vai vendo quanto os nossos direitos vão sendo furtados de votos vendidos que nós vendemos, né? Isso é algo que chegou a vocês porque talvez o padre está falando aqui. Mas quantos projetos são aprovados e nós não temos consciência disso? Não somos consultados. Então, povo de Socorro, particularmente o povo da Piabeta, que já começou a pisar na lama, né? E ficar atolado com essa chuvinha, pensem, porque eleição tem de 4 em 4 anos, mas o sofrimento é todos os dias. Deus abençoe a todos.